Bom, vamos lá. Agora eu peguei, agora vamos. Captura de browser. E aqui estamos. Estamos aqui nós reunidos hoje para falar sobre trabalho e queeridade. Esse é um tema muito importante. Esse é um tema muito importante. Em como as pessoas queer, em como nós, por nossa existência, por nossa relação, nos relacionamos com o trabalho, como ambiente, como sistema e como mecânica. Vamos lá. O trabalho é uma ferramenta de controle. Ele é utilizado, hoje e ele é efetivamente uma ferramenta de controle. E por ser uma ferramenta de controle, ele vai necessariamente contrastar com a existência queer. Ah, mas eu sou LGBT e eu consigo trabalho de boas. Sim, nós vamos falar sobre isso. Porque aqui existem interseccionalidades entre raça, gênero, sexualidade, a classe social. E é claro que é um conceito que eu não gosto, mas que precisa ser falado. Eu não gosto desse conceito, mas esse conceito precisa ser construído, desconstruído, que eu vou colocar entre aspas, passabilidade e, assimilação. Eu vou colocar, aliás, assimilação com passabilidade, porque passabilidade é uma forma de assimilação, tá? Só para constar. Passabilidade barra assimilação. Aqui nós temos algumas características na qual o trabalho se manifesta e essas interseccionalidades vão se formar. E como essas interseccionalidades vão se formar nessa construção, nós vamos ter que falar sobre isso. Nós vamos ter que construir isso. Trabalho, queeridade, assimilação, gênero e sexo. Isso se manifesta a partir da construção do que é trabalho. Trabalho é uma ferramenta de controle. O trabalho é a forma de produzir, construir ou formar-se dentro de uma sociedade. Basicamente, o trabalho é o que se faz dentro de uma sociedade. É uma ferramenta de controle e o trabalho ele também pode ser, é claro, uma construção, uma construção de dominação. Uma ferramenta de controle, uma construção de dominação, eu vou aplicar corretamente, mas calma. Uma ferramenta de controle são os meios pelo qual o controle é efetuado, enquanto uma construção de dominação é o sistema pelo qual esse controle é efetuado. O trabalho, como diria Bob Black, é ruim. O trabalho ele é efetivamente e essencialmente dominante. Ele quer ele quer dominar, assimilar e organizar tudo. Ele quer desmantelar as estruturas de aliança e de fortificação que as pessoas constroem, comunidade. E como eu estou falando aqui, novamente, vou ter que repetir isso aqui, tem um trabalho como. Como eu falei na minha live de trabalho, vocês deviam ir lá ver, existe trabalho como sistema e o trabalho como atividade. O trabalho como atividade é tudo que é efetuado em uma sociedade por seres humanos. É o trabalho social, é o trabalho, sabe, pessoal, todo o trabalho, o conjunto de todo o trabalho social dentro de uma sociedade é o trabalho, que a gente chama de trabalho, e é todo o trabalho social mesmo, é toda a efetividade do trabalho. É
você lavar roupa, é você construir construir uma casa, é você cozinhar, é você plantar, é você pintar uma casa, é você limpar sua casa. Tudo isso é trabalho. Todo o conjunto do trabalho social dentro de uma sociedade é chamado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, este conjunto do trabalho social também forma uma também forma um sistema. Esse sistema é como este trabalho é efetuado, por quais meios, para quem, por quê. E este como na nossa sociedade é efetivamente uma ferramenta de controle. É efetivamente uma construção de dominação e é efetivamente uma coisa que pessoas queer necessariamente se colocam em contraste com. Vamos lá. A queeridade, ser queer, como eu já disse, não é simplesmente ser LGBT. Não é simplesmente fazer parte da comunidade LGBT. Não é. Ser queer é você estar presente dentro das desconstruções e negar o assimilacionismo. Você desconstrói a sociedade cis heteropatriarcal para que você construa uma nova sociedade. Dentro do queer existe os LGBT, não monogamia, existe, por exemplo, BDSM, que é kink. Existem vários elementos dentro de queer que formam estas relações. que formam estas relações. Esta quebra com o cis heteronormativo, com o patriarcado, com estas relações, necessariamente te coloca em uma posição onde o trabalho começa a ser afetado. E aqui nós temos que lembrar uma coisa. O trabalho, como ferramenta de dominação e controle, ele vai afetar a queeridade. E aqui a gente tem a queeridade se coloca contrastante ao fenômeno social do trabalho. A queeridade se coloca contrastante ao fenômeno social do trabalho. Isso quer dizer que, como pessoas, como indivíduos e como grupo, é, ah, nós devemos nos manifestar através dessas formas. A queeridade se coloca em contraste, porque o trabalho ele demanda, ele exige um set bem específico de coisas. Ele exige uma conformância com as normatividades pessoais globais do centralismo capitalista. A centralidade do capitalismo se coloca fundamentalmente contra o trabalho. E aqui esta é uma relação importante. Isso é uma relação importante, tá legal? Ai, ai, ai. É, uhum. Bom, como isso vai nos afetar, então nós temos que entender algumas características. Como essas características vão se aplicar? O contraste deste fenômeno social do trabalho se coloca através de contraste com a normatividade e contraste com o desejo dominante do poder. O contraste com o desejo dominante do poder é que quando você tem uma estrutura de poder, você vai querer, essa estrutura de poder vai necessariamente enforçar uma normatividade específica. E ao
enforçar essa normatividade específica, o trabalho em si se torna o trabalho em si se torna uma forma desta dominação. E aqui, peraí que gente, que eu tô compartilhando aqui as coisas rapidinho. E aqui nós vamos criar esta fenomenologia, este fenômeno. Nós vamos observar esse fenômeno. E este fenômeno que eu quero observar é por que pessoas, vou até colocar aqui, ó. Por que pessoas queer têm dificuldade em achar, manter, estabelecer ou estruturar trabalhos dentro do sistema? E essa pergunta, ela é muito importante. Por que, que as pessoas queer têm essa dificuldade nisso? Por quê? Por que que... Por que que isso se manifesta? O que que se dá nessa diferença fundamental? Qual que é essa diferença? Por que que as pessoas queer têm tanta dificuldade em achar trabalho, em manter trabalho, em estruturar trabalho, em se organizar nesse trabalho? Deixa eu até colocar aqui uma... Por quê? E isso vai para qualquer pessoa que se coloque contra esta forma do sistema. E aqui a queeridade, nós não podemos negar as relações que a queeridade tem. Raça, gênero, sexualidade, classe social, passabilidade ou assimilacionismo. E aqui nós temos. O que que a raça já indica? A raça já é um indicador social. A raça, ela já existe racismo estrutural no trabalho, tal como divisões racializadas do trabalho em si. E aqui nós também temos que pensar que raça e gênero estão intimamente ligados. O gênero, então, se coloca a partir do trabalho socialmente esperado. O trabalho socialmente esperado é a forma de trabalho que é socialmente esperada das ideações do gênero. E aí é que tá. O trabalho socialmente esperado se manifesta através disso. As ideações de gênero da sociedade dividem o gênero em um espectro binário, o masculino e o feminino, o homem e a mulher. E existe um trabalho socialmente esperado, um trabalho socialmente aguardado dessas formas de pensar. Os homens e as mulheres têm trabalhos e formas de trabalhar que são esperadas socialmente deles. E isso vai gerar necessariamente uma contradição, tradição do gênero e da sociedade. É claro que isso também se aplica à sexualidade. A sexualidade, raça e gênero são conectados. E isso vai gerar uma dissonância do trabalho perante a presença do inesperado. E é claro, nós temos classe social, pessoas mais ricas e pessoas mais pobres, nós temos pessoas que têm dificuldade em achar trabalho porque elas são pobres. Uma forma interessante é o que a gente chama de estratas de poder do trabalho. O que isso significa? Significa que se formam pequenas oligarquias trabalhistas em zonas específicas. Se formam pequenas oligarquias trabalhistas nessas zonas. Ah, ah, essas
Deixa eu ver aqui. Alguém disse alguma coisa? Não. Ok. Essas pequenas coisas vão se formando através, podem ser oligarquias reais, como acontece no direito, ou não. O que isso quer dizer? Quer dizer que pessoas dentro de algumas formas de trabalho vão necessariamente ter vantagens em relação a outras por causa de diversas relações de poder internamente pré-estabelecidas. Resumindo e simplificando, papai pagou, papai é o chefe. Ou você tem ou seu tio é advogado há 30 anos e você já tem um lugar para ter estágio. Ou você é filho de médicos e você tem toda uma pré-estruturação na medicina. Ou você já tem toda uma estruturação de engenharia porque seus pais já têm experiência na engenharia, ou seus pais podem não ser engenheiros, mas eles são donos de uma empresa que tem engenharia e isso lhe dá benefícios. Essas estratas de poder do trabalho geralmente vão se formar através de trabalhos que a gente chama de trabalhos de alta educação, trabalhos de curso superior, sabe? Essas estratas, por causa que são trabalhos que se formam a partir de relações familiares e de relações de amizade que você pode dar sorte e formar relações de amizade na faculdade e conseguir trabalho nesses lugares. Você pode, mas a facilidade está nas mãos de quem já tem essa necessidade atendida. O filho dos advogados que já tem, ou que tem um tio que tem uma firma de advogados, que já tem um estágio, que já tem um trabalho, que já tem uma estrutura pré-estabelecida, ele não vai precisar se preocupar com conseguir ou com fazer networking ou com tudo isso neste momento. Então ele já tem todo um set de obstáculos para se manifestar. E essa classe social vai necessariamente se ligar ao ser queer. Quando você é queer, quando você se apresenta, existe em um mundo normativo de forma não normativa, isso necessariamente gera uma quebra com as estruturas pré-estabelecidas. Uma pessoa gay que é considerada muito afeminada, por exemplo, um homem gay é muito afeminado, este necessariamente já quebra com as expectativas de gênero, ao ponto de que existe toda uma expectativa para certas formas de trabalho. É claro que vai existir trabalho independente, porque o trabalho ele é socialmente construído, ele não é uma forma ele não é uma forma infinita de poder. Ele é uma forma que é socialmente construída. É claro que vai faltar, que pode ter trabalho para as pessoas. É claro que pode. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que certas formas de trabalho, aliás, todas as formas de trabalho, vão exigir uma normatividade apresentada. Então vamos supor, você é uma pessoa trans que fez faculdade de ensino superior e agora você está tentando conseguir um emprego e você não consegue. Mas você não é uma pessoa trans que se assimila. E a assimilação, a passabilidade social é importante. O conceito da passabilidade social é simples. Você, independente das suas identidades reais, independente das suas formas reais de apresentação, você se demonstra como dentro daquela normatividade percebida, mesmo que internamente, mesmo que você não seja, as pessoas lhe percebem. Procurar a passabilidade por passabilidade é uma forma de assimilação, é uma forma de assimilacionismo. Está se assimilando-se à normatividade. Essa passabilidade influencia em como você consegue trabalho, em como as pessoas falam com você, em tudo praticamente. E isso é uma coisa importante. O trabalho exige assimilação. E a queeridade necessariamente, quando você é queer, você necessariamente está em contraste com essa assimilação. Você está em contraste. Espera aí que... Ai, ai.
Pera aí que tá. Pera aí que tem uma coisa errada. Não, sim. Você está em contraste. Achei, ok, tá certo. Você está em contraste com essa assimilação, você está em contraste com essas realidades. Hum. Ai, ai. E ao estar em contraste com essas realidades, você necessariamente se manifesta dentro destas relações de poder de uma forma que causa desconforto e quebra as relações de desejo. Hum, hum. Alguém tem alguma coisa para falar por enquanto? Tava esperando. Ok. Enfim. Nós estamos, então, temos que entrar nas relações de queeridade em contraste ao fenômeno social do trabalho. Você ser queer necessariamente vai te colocar em contraste com o trabalho, com as necessidades e com os desejos do sistema do trabalho. Você pode sentir isso de várias formas. E isso é um relato muito comum na comunidade queer. Quando você começa a apresentar-se como queer, quando você começa a apresentar-se como tal, de repente as coisas começam a mudar. Você ou não consegue trabalho, as pessoas não ligam para você depois das entrevistas, as entrevistas são estranhas, o seu chefe começa a te cobrar coisas que ele não te cobrava antes, o ambiente começa a ficar hostil, agressivo, violento, inclusive. As pessoas começam a te tratar diferente. O seu chefe pode começar a funcionalmente reclamar de tudo o que você faz, coisas que ele não reclamava antes, porque o que isso indica? Que você não está mais se conformando com a realidade do trabalho, com a realidade da normatividade naquele espaço. E a normatividade daquele espaço exige conformidade. A não conformidade no trabalho demanda violência. Porque a não conformidade no trabalho demonstra que o seu chefe é uma quebra da imagem do poder. Demonstra que o seu chefe não tem controle sobre a sua vida, sobre os seus desejos, sobre a sua existência. E ao não ter controle sobre essas coisas, o seu chefe vai necessariamente questionar a própria posição e o posicionamento. E isso é importante. Nós, como queer, nós quebramos as relações de trabalho a partir da contradição da normatividade. É importante a gente falar isso e é importante a gente falar isso por causa que ao quebrar essas relações que se manifestam pela normatividade, exigidas pela normatividade, nós nos tornamos um problema para a empresa. Nós temos que pensar o porquê que o trabalho ele exige tanta normatividade. Por que o trabalho exige normatividade? Porque sempre tem essas regras e tudo mais. Porque o trabalho é uma construção de dominação. E aqui é importante, por o trabalho ser uma construção de dominação, a quebra, a quebra da normatividade ameaça a dominação. Tipo, ameaça a dominação. Existe a dominação, as estruturas de poder necessariamente criam isso. E, gente, isso vale apenas para trabalho de escritório e tudo mais? Não, não vale. Isso vale para toda e qualquer forma de trabalho social. Se você que é feito para você ganhar vida, se você faz ao ponto de que as pessoas queer são constantemente jogadas para trabalhos marginais, no precariado, que são trabalhos precarizados ou trabalhos marginais mesmo, como por exemplo a prostituição, como por exemplo vamos lá, uberização, Uber, entrega do iFood.
essas pessoas são constantemente jogadas para trabalhos cada vez mais precarizados, porque as formas de trabalho, todas elas se formam nessa construção. O trabalho em si é uma forma de dominação. Não apenas um tipo de trabalho, todos os tipos de trabalho. Não é só a pessoa, não é só um escritório, não é só aquilo. Não é só essa forma ou aquela forma. Não é só isso, não é só aquilo. São todas as formas do trabalho. 100% delas. Não tem nenhuma forma de trabalho que não seja uma estrutura de dominação. Aí você fala, não, mas aí se o chefe começar a aceitar pessoas gays, então tá tudo bem. Não, não está. Porque ele não está aceitando. Não existe nenhuma forma do trabalho assimilar a diversidade queer, a diversidade humana, mesmo de uma empresa pequena, dentro de si mesmo, sem contrastar com as normatividades do próprio capitalismo. O chefe ele pode aceitar pessoas trans, mas se for uma pessoa trans que se apresenta de um gênero, de uma expressão de gênero disforme com o que é esperado, uma expressão de gênero dissonante do que é esperado de que uma pessoa trans se apresente, logo o seu chefe vai começar a se manifestar. E isso, esses lugares que são aceitantes de pessoas queer, famosamente não aceitam pessoas queer porra nenhuma. Famosamente, esses lugares são cheios de abuso, são cheios de. Eles colocam as bandeiras quando importa, mas lá dentro a coisa é sinistra. E aqui a gente tem que falar de por que. Aqui a gente tem que voltar aqui, ó. Por que pessoas queer têm dificuldade de achar, manter, estabelecer ou estruturar trabalhos dentro do sistema? Porque o sistema necessariamente quebra com a queeridade. E esse sistema necessariamente existe dentro de uma forma violenta do gênero, de controle. Ao ponto de que, se você sai das expectativas do sistema, você quebra com o fenômeno do trabalho. E ao quebrar com o fenômeno do trabalho, você quebra com as estruturas deste. Raça, e principalmente no Brasil, que tem uma cultura de dominação de trabalho enorme. O Brasil tem uma cultura escravagista, praticamente. E eu digo isso com certa cautela, mas tipo com uma quase um desejo de que não fosse verdade, mas o Brasil tem uma cultura escravagista do trabalho. O seu chefe quer dominar o quanto você fala, com quem você fala, quanto tempo você faz o quê. O seu chefe, ele quer exigências de servidão quando ele está te pagando. Porque a ideia é de que se você paga uma pessoa para fazer uma coisa, você paga aquela pessoa para fazer tudo. A sexualidade, o gênero, a classe social se tornam manifestações destas características dentro do ambiente de trabalho. E quando se é queer, quando se é gay, trans, lésbica, bissexual, quando você está numa expressividade queer e quando você não se assimila ao trabalho e às suas expressões trabalhistas e às suas expressões normativas, o trabalho lhe rejeita. O sistema do trabalho te rejeita. Sabe? Não se esqueça de deixar o like, pessoal. O pessoal tá indo ali. O sistema do trabalho te rejeita. E isso tem a pergunta: como nós estruturamos este sistema do trabalho? Como nós vamos refazer isso? O sistema do trabalho tem que ser desmantelado. O trabalho não pode continuar. O trabalho em si é uma problemática. O trabalho em si se manifesta através da formação e destruição da vontade humana. Você tem várias formas pela qual isso acontece. Você tem várias formas pela qual isso acontece, você tem várias formas pela qual isso se manifesta. O trabalho e a queeridade se constroem dentro disso.
E não existe nenhuma forma de manifestação real do trabalho. Não existe nenhuma forma de realidade na qual o trabalho possa ser feito libertário ou socialista. Como disse tem aquela famosa frase, o inferno do capitalismo é o trabalho, é a firma, não o fato de que a firma tem um chefe. O inferno do capitalismo se constrói a partir desta realidade e ainda mais para as pessoas queer. E não é incomum. A realidade é: conseguir trabalho com uma pessoa queer que contradiz o sistema é muito difícil. É, aliás, quase, em alguns casos, quase impossível. Pessoas trans, pessoas gays sofrem preconceitos horríveis nos ambientes de trabalho, hostilidade, violência de todas as formas, de todos os níveis, violências em todas as linhas desse trabalho. E aí é que tá. Como você vai construir um trabalho dessa forma, sendo que a sociedade em si se reproduz dentro dessas estruturas? A ideia de simplesmente reconstruir o trabalho para que as pessoas possam se manifestar não vai funcionar. Não, ao meu ver. Não vai funcionar. Ah, é. Por causa que nós precisamos de mais. Nós precisamos de um desmantelamento, uma reconstrução inteira do sistema de como efetuar a força, de como efetuar a produção. E se não houver uma reconstrução inteira do sistema de produção em si, inteira, tipo da divisão de como nós dividimos o trabalho, a como nós dividimos o conhecimento, a como nós dividimos, as pessoas queer ainda vão sofrer. Porque a queeridade se coloca em uma divisão, em uma quebra com este sistema, em uma quebra fundamental com este sistema. Então, eleger um chefe não vai melhorar esse sistema. Se ainda vai estar dentro das reproduções do poder social, dentro das reconstruções deste poder social. Então nos resta como construir um sistema queer, onde o queer possa florescer, onde a expressão humana possa se manter. Como construir um sistema onde essa expressão humana possa ser feita sem contrastar com o sistema de produção? Primeiramente, nós devemos conhecer as relações do trabalho em si. Depois nós devemos conhecer a queeridade. A assimilação não vai nos trazer nenhum benefício. A ideia de passabilidade, a ideia de assimilar-se ao sistema, de passar como uma pessoa cis, passar-se no sistema, não vai. Você pode ou não passar, não é o problema. A ideia é tornar isso como uma forma de desejo em si, como uma necessidade. Não é sobre como você aparece ou não aparece, é como isso se torna um desejo, uma necessidade. Tanto para evitar a violência, quanto para conseguir trabalho, como para conseguir várias formas de construção. E essa forma sistêmica vai se manifestar a partir disso. Então, a assimilação de pessoas queer dentro desse sistema não é funcional e nunca funcionou na história. A assimilação é violenta, inclusive. A assimilação é racista, a assimilação é sexista e a assimilação é cruel. A assimilação é racista por causa que, como nós já falamos várias vezes na colonialidade, o gênero está intrinsecamente ligado à raça. Pessoas negras mulheres negras principalmente, são vistas como mais masculinas dentro dessa normatividade. E homens são vistos como hiperviolentos. Como diz Lugones, o homem e a mulher negros são negros antes de serem homens e mulheres. Eles são negros antes de terem um gênero. Eles são uma raça antes de serem um gênero.
E eles são uma raça antes de serem pessoas dentro do sistema. O sistema supremacista branco que nós nos encontramos manifesta-se a partir disso. Então, essa manifestação se constrói a partir desse racismo. Essa construção racista também se manifesta para pessoas indígenas, por exemplo, pessoas asiáticas, de formas diferentes, é claro, mas se manifesta sim. Mulheres asiáticas são consideradas hiperfemininas, por exemplo, fetichizadas, mas nem sempre foi assim. Elas eram antigamente consideradas como dragoas que vinham e dominariam. Esse é o ponto. O gênero, a raça precede o gênero, porque a raça vem primeiro do que você é. A raça te determina o que você é antes de você. E isso é uma das estruturas racistas, do racismo social. É claro que você também tem os processos pelo qual a classe social afeta. A classe social, nesse caso, pode ser tanto extrata social, que é o que nós conhecemos, extrata econômica, quer dizer, que é o que nós conhecemos como classe média, classe baixa, a extrata econômica, o quanto você ganha, quanto a classe social, as suas relações com o meio de produção, a pequena burguesia, o proletariado, essas coisas. O precariado. Essas classes sociais vão também definir a relação de pessoas queer dentro delas. Pessoas mais pobres têm menos dinheiro e menos acesso às ferramentas de transição, como hormônios, como cirurgias, como roupas, como tratamentos, por exemplo. E esses, eu não estou falando que você precisa fazer nada disso, eu estou falando que este acesso importa porque muitas vezes as pessoas querem e não têm acesso. E isso afeta como essas pessoas são vistas. Você não precisa fazer nada disso, tá? Isso é muito claro, a assimilação não é legal. Você não precisa fazer cirurgia, tomar hormônio, você não precisa fazer nada. Mas ter acesso a essas formas necessariamente vai te trazer uma forma de tipo se expressar da forma que você quer. E a classe social permite ou nega isso. Você tem acesso a maquiagens, roupas, hormônios, cirurgias, você tem acesso a tratamentos capilares, ter acesso a cremes, ter acesso à informação e à educação que lhe permite utilizar isso de uma forma. Ter acesso à educação queer, ter acesso a essas coisas que vão lhe trazer esses benefícios. E isso vai necessariamente, funcionalmente, ser ou um bloqueador ou um aumentador do que você está presente. É. E isso também vai afetar como você está no trabalho. Uma pessoa, uma pessoa trans, que é uma transfemme, uma pessoa trans feminina, que deseja apresentar-se mais femininamente. Uma pessoa transfeminina que deseja apresentar-se mais femininamente, se ela for negra, ela necessariamente vai ser afetada pelos processos do racismo. Assim como se ela for branca, ela vai necessariamente ser colocada em uma posição que vai afetar outras pessoas pelo racismo sistêmico. Uma pessoa transfeminina, ela necessariamente, se ela quiser apresentar-se mais femininamente, se ela quiser utilizar hormônios, se ela quiser fazer cirurgias, ter acesso a essas ferramentas é essencial para que ela se sinta feliz, mas também na relação de trabalho para que o trabalho aceite ela. Isso é muito cruel. O trabalho exige formações específicas de que você tenha e não é só o trabalho exige isso porque a sociedade exige, mas o trabalho está envolvido dentro de uma relação social. Então, esta fundamentação do trabalho fundamentalmente vai exigir essas relações. Vai fundamentalmente exigir essas relações. E aí é que tá, nós não podemos simplesmente negar que o trabalho exige a assimilação. E se você não se assimila, o trabalho ou te chuta, ou é hostil, ou é violento. O trabalho, ele marginaliza as pessoas como um sistema. E assim,
Isso forma qualquer forma de trabalho, inclusive em ONGs e organizações. Por isso, nós precisamos observar como nossas estruturas sistêmicas dentro destas organizações, dentro de qualquer organização, seja ela um trabalho para você de escritório, seja ela um trabalho social, seja ela o que for, como este trabalho vai se manifestar. Ele vai se manifestar de forma saudável ou não. Ele vai se manifestar como exclusionário ou não. Este trabalho já tem um processo de desconstrução dentro dele. Por causa que desconstrução não vai ser o suficiente, mas esse processo pode amenizar essas situações. E aqui a gente está falando da sobrevivência e da vida de pessoas e de milhares de pessoas. A gente está falando de um processo de vivência, de vida e de sobrevivência de muita gente. Então nós temos que pensar sobre isso. Dominação do trabalho sobre pessoas queer, então vai se formar nessa forma. O trabalho, por sua própria natureza, ele vai começar a destruir a queeridade. A queeridade é contrastante com o trabalho, é contrastante com o capitalismo em si. O capitalismo exige normatividade. A queeridade rejeita a normatividade racial, a normatividade de gênero, a normatividade sexual, a normatividade de classe. A rejeição da normatividade é essencial para a teoria queer. E ao rejeitar ao rejeitar esta normatividade, ao rejeitar isso, a queeridade necessariamente rejeita o capitalismo, necessariamente rejeita os sistemas de trabalho, o modo de produção. E ao rejeitar esses meios de trabalho e modos de produção, o trabalho em si se torna uma forma de violência para pessoas queer. Não, é... Alguém tem alguma coisa a falar? Alguma pergunta nesse meio? Nesse finalzinho? Alguém tem mais alguma forma, alguma coisa a ser falada? Perguntas? Relações, questionamentos, coisas assim? Questionamentos, discordâncias, recordâncias, acordâncias, adicionações, relações, reformas, retrucar, retrucos. Ok. É, enfim, um fato é verdade. Pessoas queer necessariamente, fundamentalmente são atacadas e fundamentalmente são excluídas dos meios de autossustentação. Travestis, pessoas trans, homens trans, mulheres trans, pessoas não binárias. Como alguém que está no momento em um regime de trabalho assimilado, o que fazer? Essa é a pergunta do pulo do gato. Eu sinceramente não sei, eu não posso te dizer o que fazer ou dizer para ninguém o que fazer, porque vai depender de cada um, vai depender das suas possibilidades, do que você quer e do quanto as coisas são importantes para você. Vai depender de tantos fatores e tantas realidades que vai ser. Eu não posso dizer para todo mundo o que fazer, porque cada realidade vai ser diferente. Muitas pessoas se assimilam por literal necessidade, porque o trabalho é cruel. A assimilação neste ambiente de trabalho, eu não quero fazer um julgamento moral, porque não é. Muitas vezes é uma necessidade. É aquilo ou você não come, ou você morre de fome. É aquilo, é a prostituição. É aquilo, ou é, sabe, ou é morar na rua. Então, muitas vezes, essa assimilação é uma forma de sobrevivência. O que eu diria para essas pessoas é que nada está perdido. Não está perdido. E talvez algum dia as coisas vão ficar melhor. A aceitação vai ficar melhor, o mundo vai ficar melhor sobre isso. E se organizar no trabalho também pode ajudar. Se organizar com outras pessoas, se organizar no meio queer pode ajudar. Achar pessoas do meio queer, achar pessoas deste meio que possam lhe ajudar a isso.
Achar uma comunidade, formar uma comunidade, seja no seu bairro, seja no seu meio, seja em todo o lugar, sabe? Então, como que alguém que está no momento de regime de trabalho assimilado, o que fazer? Eu não sei. E eu não posso te dizer isso, eu não posso dizer isso pra ninguém. Eu não sei. E é ruim. Tipo, eu queria ter a resposta, eu queria falar, não, a gente vai fazer isso, vai dar certo. Mas eu não posso dizer. Cada caso individual vai ser um caso. Às vezes você tem uma saída e só não viu. Às vezes existe uma saída e talvez exista um lugar melhor pra trabalhar e talvez não. Talvez não. Às vezes não tem. E às vezes isso é a mesma coisa de pessoas que estão em casa e estão em meios de, tipo, abuso, ou pessoas que estão com pais extremamente homofóbicos, transfóbicos, sabe, LGBTQ-fóbicos, queerfóbicos em geral. Essas pessoas não podem só sair do armário, elas não podem só começar. Muitas vezes vai depender da escolha própria e de você fazer uma escolha informada sobre o que você tem, o que você quer, o que você pode chegar, mas se organizar com pessoas queer pode ajudar. Ter comunidades tanto online quanto principalmente no mundo real pode ajudar. Organização queer, formar os sistemas púrpuras. Um sistema púrpura é um sistema de ajuda mútua das pessoas queer, horizontal, sem lideranças, onde as pessoas vão se organizar e se ajudar pela necessidade. Não apenas pelo amiguismo, porque você é amigo ou não, mas pela necessidade. Formar redes de ajuda, formar redes de autoajuda, de organização. Formar redes aonde você possa conversar com alguém. Ter pessoas do seu lado e ter pessoas que possam te dar um ombro amigo de vez em quando pode ajudar muito. É claro, talvez isso não seja suficiente, talvez você queira sair daí do seu lugar onde você esteja, seja quem você for neste meio. Eu tô falando isso em geral. Seja lá quem você for, às vezes você quer sair. Se você quer sair, faça planos para sair. Saiba o que você precisa, o que que você precisa. Você precisa, porque é o seguinte, gente, você quer sair de casa, você quer sair do seu trabalho, você quer sair para uma outra cidade, você quer fazer alguma coisa, você quer sair para uma cidade menos preconceituosa, você quer fazer alguma coisa, planeje. As coisas são possíveis, existe a possibilidade. Planeje, organize, tenha amigos, converse, saiba preços, saiba custos, saiba distâncias, saiba de onde está o que, saiba geografia. Pega o Google Maps e veja quais cidades estão perto de você, qual é a maior cidade perto de você. Cidades maiores geralmente têm maior probabilidade de terem meios queer. A maior cidade perto de você, vai no Facebook, vai no Instagram e procure centros de ajuda, centros de esquerda, centros de coletivos feministas, que não sejam radifem, coletivos feministas, coletivos queer, coletivos. Procure pessoas que possam te ajudar. Saiba aonde você pode ir, o que que você pode fazer. Saiba distâncias, saiba preços. E saiba que se você quer sair de um lugar, se você vai precisar de um emprego, ou de pelo menos você vai precisar de dinheiro. Você vai precisar de dinheiro em um lugar para ficar. É isso que você vai precisar. Você precisa de dinheiro para você ter comida, para você ter e você vai precisar de um lugar para ficar. Então, se você quiser sair de casa, se você quiser fazer alguma coisa, saiba o que você precisa. Saiba as leis. Por exemplo, menores de idade não podem só sair de casa. Infelizmente, a nossa sociedade ainda trata crianças como propriedade dos pais, independente se esses pais são abusivos ou não. As crianças são propriedade, são tratadas como propriedade. Então, menores de idade não podem só sair, mas maiores de idade podem. Vocês podem sair. Vocês podem ir para casa de um amigo e ficar lá. Vocês podem sair e não ligar mais para os seus pais. Só que vocês vão precisar de dinheiro. Vão precisar de um lugar para ficar. Vocês vão precisar de trabalho. E aí é que entra, vocês vão precisar de um outro trabalho, vocês vão precisar de uma forma de renda. Se essa forma de renda vai ser o que for, aí vai precisar de planejamento. Tenham planejamento, saibam o que fazer, tenham onde ir, sabe? Sabe, tenham para onde ir e procure. Ah, mas eu não tenho nada disso. Tudo bem. Você pode, tente conversar com pessoas. Se não puder conversar com pessoas, de nenhuma forma tente, sabe, procurar alguma ajuda de alguma forma perto.
as instituições do Estado muitas vezes são inúteis. Elas não ajudam. Ou elas vão ignorar, ou elas vão. Por isso que eu falo, procure ajuda mútua com pessoas, não com instituições. As instituições estatais não. Muitas vezes elas não nos ajudam. Muitas vezes elas ignoram, muitas vezes elas riem na nossa cara. Então, procurem pessoas. E se nada for possível, aprenda a mentir. Aprenda a mentir a sua vida, aprenda a atuar. Porque eu vou querer fazer uma coisa assim. Eu não quero dizer que é sem esperança, porque não é. Mas o futuro existe. E o futuro tá aqui. E um dia o futuro vai chegar. Talvez não amanhã, mas se aguenta. Vai chegar um dia que as coisas vão melhorar. Vai chegar um dia que as coisas vão ficar bem. Sabe? Que essas coisas são possíveis, sabe? É possível melhorar. É possível sair do poço existencial. É possível. E quaisquer meios que você fizer isso, tá tudo bem. Eu não tô moralizando nada. Se você acha que o trabalho sexual é o melhor meio pra você, você tem meu apoio. Mas eu não posso te dizer pra fazer nada específico. Eu não posso te dizer que algo vai ser bom, porque não vai, porque qualquer coisa, não vai necessariamente qualquer coisa pode ter problemas. E algumas formas vão ter problemas piores que outras. Então, eu não posso te dizer pra fazer nada específico. E isso é ruim. Eu não posso te dizer pra fazer isso ou aquilo. O máximo que eu posso te dizer é: tenha informação. Conhecimento é poder. Tenha informação, planeje, tenha planos. Tenha o plano A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, W, X, Y, Z, A1, A2, A3, A4. Tenha planos. Sabe? Tenha planos. Tenha ideias do que fazer. Sabe? Se tudo der errado, tenha ideias do que fazer. Sabe? Eu só posso dizer isso. Ah, mas eu não tenho como planejar. Tudo bem. Tá tudo bem. Só se nada for possível, se segura, vai dar certo, sabe? Vai ficar melhor. Nossa luta é tanto individual quanto coletiva. Você ter uma comunidade ajuda muito. Ter uma comunidade de pessoas que te aceitam ajuda muito. Mesmo que seja uma comunidade de pessoas que não moram perto de você, pode ajudar. Pode ajudar. Ter um grupo de ajuda perto de você ajuda muito também. Sabe? Comunidades ajudam. Então, não. Eu não sei o que falar sobre cada caso individualmente, não, mas só você sabe o seu caso. E só você que está ouvindo sabe o seu caso. E só você pode falar sobre esse caso. E só você pode conhecer esse caso com profundidade. E quando você conhecer esse caso, você pode pensar o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer. Você pode tentar. Você pode procurar maneiras. Pode procurar maneiras de ajuda, de, de trabalho, de renda. As maneiras serão suas. Enfim, é, o trabalho é uma instituição opressiva. O trabalho é uma instituição opressiva. Ela é necessariamente uma instituição de opressão e crueldade. E a gente precisa do trabalho, hoje em dia, para não passar fome. Por isso que eu falo, existe uma crueldade inata na sociedade. Ser queer é sobre quebrar os padrões, a normatividade, as realidades normativas impostas a nós. E o sistema de trabalho tem que ser abolido. O trabalho tem que ser abolido. Se nós não abolirmos o trabalho, nós não vamos conseguir, sabe?
Não é sobre as coisas ficarem legais, é sobre as pessoas se emanciparem. Nós estamos aqui, nós somos queer e nós não vamos embora. Alguém tem alguma coisa para falar? No final? Ok. Eu vou tomar o silêncio como ninguém disse nada. Eu vou tomar o silêncio como se ninguém tivesse nada a falar. Bom, pessoal, até a próxima. Até mais, até mais. Até mais, pessoal. Tchau. Lembrem de se inscrever, pessoal. Quem tiver aí, se inscrevam, dê um likezinho, comenta depois, dá um. Ajuda aí, galera. Até mais. E